O motivo desse vídeo são dois comentários, um bem intencionado, um mal intencionado. Comentário bem intencionado foi no último vídeo, comentário mal intencionado foi no penúltimo vídeo, como não poderia deixar de ser, naquele que eu falo que o Haddad é um excelente quadro, né? O comentário bem intencionado, ele falava alguma coisa assim: Pedro, o que você gostou no filme que você assistiu do Agente Secreto é bem típico de historiografia pós-moderna e tal. E aí me apresentou, né, falou das questões do queijo e os vermes e tal, e etc. Esse comentário ele é bem intencionado, né? Então, primeiro eu tenho que dizer uma coisa, né? Eu tenho que demonstrar uma coisa, explicar uma coisa. Dizer o seguinte: eu estou amplamente ciente disso, e ninguém está obrigado a saber qual é a minha trajetória pessoal para entender o que eu quero dizer especificamente quando eu faço a crítica à pós-modernidade, sobretudo na historiografia, que é na historiografia que... Isso, foi o Rodrigo está aqui. Fui eu sei, eu sou prolixo, foi mal. Não, então, não, como eu estou dizendo, é um comentário bem intencionado. Quando é um comentário bem intencionado, a gente tem questões que se levantam, que são legais para a gente conversar, né? Então, o Rodrigo, aproveitando que ele está aqui, inclusive, é bom que a gente conversa junto, eu acho mais interessante isso. Ele comentava assim: olha, veja bem, tem várias colocações que você colocou aí, né? Várias questões que você colocou aí, que são típicas de pensamento que você critica como típicos pós-modernos, como a escola do Zanelli, como é que é a microhistória, né, dessa galera e tal, são típico disso. E você normalmente diz que não gosta disso. Como é isso, Pedro? Sim, mas ao mesmo tempo que eu digo que eu não gosto de microhistória, de queijo de verme, essa coisa toda, eu sempre falo que a influência teórica que esse cara que escreveu queijo de verme tem sobre mim. Então, não é uma ruptura completa. Aliás, eu naquele vídeo falo especificamente, eu uso os termos de maneira consciente, não acidental, que ali tem uma apresentação muito interessante, que é típica do momento histórico que estamos, que representa o diferente, que isso tem o seu valor. Quando eu estou falando isso, eu ainda menciono. A história constantemente está falando de microfísica do poder. Eu estou citando Foucault, não foi sem querer. Estou citando Foucault intencionalmente. Então eu estou dizendo, a vida não é tão preto no branco, né? Então o que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, o que o Rodrigo falou, eu estou consciente disso. O que eu estou valorizando naquele filme são os aspectos exatamente pertinentes dentro de uma historiografia, ou no caso da análise de narrativa, produção filmológica, sei lá, que é típica do período pós-moderno. Eu estou valorizando o que há de positivo no período pós-moderno. Então eu estou ciente disso, né? Então o que o Rodrigo fala ali, tudo bem, pode complementar o que eu estava dizendo, mas só deixar claro que não está me ensinando uma coisa que eu não vi, eu estava fazendo de maneira consciente. Mas eu também faço um apontamento. Eu faço um apontamento que é o seguinte: por que me incomoda tudo, né? Tudo. Que é o seguinte: o filme, na verdade, já está dando uma resposta para uma galera que está reclamando que, quando vai falar de ditadura militar, mostra o sofrimento do branco. Né? Então, o filme está dando uma resposta para isso. O fato da gente ter que dar resposta para isso, né, de que isso vira uma questão social, uma briga social, já é um problema da pós-modernidade. Né? Quer dizer, que é necessário, que é interessante, que é legal trazer a diferença, o minoritário, o excluído, isso tudo, ok. Mas isso não traz, por exemplo, a consequência de um filme sobre ditadura militar que trate só do que foi realmente golpeado pela maioria do processo, que foi o pequeno intelectual universitário, que, aliás, está presente no filme, né? O ator principal ainda é o pequeno intelectual universitário, porque, de fato, foi a personagem que mais foi perseguida dentro da ditadura militar. Não traz isso ser uma coisa negativa, entende? Tem que ter um meio termo entre uma coisa e outra. E o filme trabalha bem com esse meio termo. O fato de que existem outras coisas para além do pequeno intelectual universitário, mas sim, o pequeno intelectual universitário foi a maioria perseguida mesmo. Né? Foi a maioria que foi jogada no doicode, foi o pequeno intelectual universitário de classe média. A gente teria que saber, eu estou chamando a atenção sempre, que isso é importante, você saber verificar o que é a maioria, o que é
a expressão majoritária, o que é o grande fato histórico, né, que realmente a reboque dele vem os outros. É importante, né, perceber esse tipo de coisa. É muito importante perceber esse tipo de coisa. Muito relevante. Então, assim, eu imagino que o Rodrigo entenda o que eu quero dizer agora, mas eu vou trazer a provocação que o Rodrigo trouxe para a gente falar de uma coisa mais ampla, tá? Porque o Rodrigo trouxe em termos mais amplos, né? De historiografia, de debate contemporâneo, que me incomoda no pós-modernismo, ou em todas essas versões mil que aparecem na Idade Contemporânea, que tentam superar o materialismo histórico, porque o materialismo histórico seria demasiadamente economicista, né? E aí começa a fazer um monte de vertente de história, como a microhistória na Itália, como então, ótimo, perfeito. Eu imaginei que fosse, por isso que eu digo, a gente consegue verificar com clareza quando é um comentário de boa-fé, né? A gente consegue verificar com clareza quando é uma provocação no sentido de estimular a discussão, né? A gente consegue ver isso muito facilmente. Então, agradeço o teu comentário, porque esse vídeo existe nessa esteira, tá? Veja bem, que é interessante você fazer outras análises, como eu disse na resposta que eu tinha feito para ti, pessoalmente, eu não acho que isso seja um problema. O problema é quando isso se torna hegemônico e ele começa a fazer o papel que toda hegemonia faz. O papel que toda hegemonia faz é estabelecer-se como estrutura de poder e minando as outras versões de possibilidades, né? Isso é problemático. Então, na medida em que você quer fazer uma história, por exemplo, especificamente, como vamos pegar de microhistória, pegar um fato específico e daí desdobrar o sentimento que as pessoas podem ter a partir de um fato específico, tá, isso é uma possibilidade, você pode fazer isso, você pode passar 20 anos estudando uma condenação específica dentro da Idade Média, pode, mas é importante também olhar para o que foi o sistema das condenações católicas. É importante olhar as duas coisas. E aí eu digo categoricamente, você só pode fazer um bom trabalho de microhistória nesse sentido, pegar um caso isolado e analisar todas as peculiaridades e causar sentimentos. Você, enquanto historiador, só consegue fazer isso se você tem um bom domínio de sistema. Senão você não consegue fazer um bom trabalho de microhistória, por exemplo. Portanto, eu digo com muita segurança, é precedente para você fazer um trabalho de microhistória, você tem um grande conhecimento de história totalizante. Senão você não consegue fazer um bom trabalho de microhistória. Qual é o problema que eu falo? Que eu sempre comento isso quando eu estou falando sobre essas escolas, né? É que elas chegam para essas escolas chegam para o aluno de graduação. E o aluno de graduação, normalmente, ele é muito ruim. Normalmente, um aluno de graduação é muito ruim. Então, ele não tem o domínio suficiente dos conceitos e da erudição necessária para ter uma visão de todo, para começar, a partir da visão de todo que ele tem, partir do particular e do específico. Ele não tem. Então, o que eu insisto é que a construção, estou falando isso estou palpitando mesmo sobre professor de universidade. Antes de você apresentar a historiografia XYZ, certifique-se de que seu aluno sabe o que é Guerra dos 100 Anos. Né? O aluno vai escrever sobre Idade Média e não sabe o que é Guerra dos 100 Anos. Ele não sabe. E ele quer estudar o caso Y do desdobramento beta eu vou te mostrar um exemplo, tá? Vou te mostrar um exemplo, tá? Olha só, vou mostrar para você. Exatamente isso aqui. Lilia Zad. É exatamente, é típica microhistória isso aqui, tá? Então isso aqui está no livro didático de ensino médio, tá? Isso aqui está no livro didático de ensino médio. O desenvolvimento capitalista está vinculado a transformações na sociedade inglesa. As violentas práticas de apropriação privada de terras no decorrer dos cercamentos dos campos afetaram em cheio a vida das mulheres. É típico pós-moderno isso aqui. É típico pós-moderno. Certo? Você está no ensino médio, você não está falando. Ele não me explica direito, esse livro não me explica direito o que são os cercamentos.
Mas ele não te explicou os cercamentos, mas ele já quer dizer sobre a experiência da mulher, resultado dos cercamentos. Aí, olha só. Aí ele vai... Ó, ele colocou essa imagem aqui da Lilias Ade, representação de Lilia Ade. Inventaram esse desenho. Esse desenho não existe. Essa mulher não tem essa imagem, certo? Então ele está criando uma narrativa, certo? Já tem uma personalidade, ela já tem cara, já tem rosto, já está te olhando como olha para mim, como, certo? Tá bom. Olha só, vou deixar bem claro o que eu quero dizer. Então, ó, as violentas práticas de apropriação privada de terras no decorrer dos cercamentos, dos campos, aqui o livro não fala quando começam os cercamentos, quais foram os reinos que designaram, você não tem isso, certo? Isso aqui não é um apêndice, enfim. Afetaram em cheio a vida das mulheres das áreas rurais, sobretudo camponesas pobres, que resistiam à situação da exclusão social e à subordinação aos homens. Muitas delas dominavam meios de cura com ervas ou tinham práticas espirituais que eram consideradas, na época, magia. É o sofrimento da mulher camponesa frente ao desenvolvimento dos cercamentos do capitalismo. É a perspectiva da mulher camponesa. Cara. É a perspectiva da mulher camponesa, né? Eu vou dizer o que eu estou chamando a atenção. Vou concluir isso aqui com muita clareza. Esses elementos eram vistos como perigosos para a estrutura patriarcal que se constituía. É sério, é sério. As mulheres eram perseguidas e acusadas de bruxaria por causa da manutenção do poder patriarcal? É sério, é? É sério, é? Nesse contexto, muitas mulheres foram denunciadas por bruxaria, vista como prática diabólica, sendo torturadas, queimadas e mortas. Um exemplo foi Lilias Ade, que viveu na Escócia entre os séculos 16 e 17. Tinha entre 50 e 70 anos. Não se sabe se era solteira ou viúva. Era pobre e camponesa. Em 1704, foi acusada de bruxaria. À época, vigorava a lei da bruxaria, que era de 1563 a 1786, que condenou muitas pessoas, principalmente mulheres, a torturas, estrangulamentos e à morte, queimadas vivas em fogueiras. Ade foi presa e ficou em custódia por cerca de 29 dias. É possível presumir, por relatos da época, que ela sofreu tortura com a privação do sono. Após todos esses sofrimentos, ela confessou o crime pela qual era acusada. Como resultado, foi condenada à fogueira. Um dia antes de do cumprimento de sua pena, foi encontrada sem vida na cela. Especula-se que tenha se suicidado. A morte de Ade simboliza a história de aproximadamente 1.400 pessoas mortas pelo crime de bruxaria na Escócia. Ok. Eu queria mesmo. Tá bom, eu não estou dizendo que tá errado fazer isso aqui, não. Não estou dizendo que tá errado fazer isso aqui, não. Mas por que ele me deu um rosto escocês e me deu um dado de 1.400 pessoas mortas na Escócia? Eu quero que ela me dê o quadro geral. Me fale sobre... Me dê um quadro geral, uma dimensão geral de toda a perseguição por bruxaria que existiu na Europa inteira. Eu não quero saber de Lilia Ade, o caso X, do documento alfa, do cercamento por causa do patriarcado. Veja, porra, veja, sabe por que teve perseguição de mulheres? Sabe por que teve? Isso não está no final do capítulo? Eu não, aqui, veja só. Tranquilo. A Revolução Gloriosa e o papel do Estado na industrialização. Então ele está falando de industrialização. Aqui, ó. Aqui, ó, o que fala sobre cercamentos? Vamos ler o capítulo todo para não ter discussão. Para não ter discussão. Revolução Industrial Inglesa. Aí aqui na sequência, a Revolução Gloriosa e o papel do Estado na industrialização. Século XVII, uma série de revoltas ocorridas na Inglaterra culminaram na Revolução Gloriosa. Tá? A Revolução Gloriosa ela é apresentada mais acima. Tá? Aqui é sobre a questão econômica mesmo. Que representou a redução do poder do rei e a ascensão política do parlamento,
controlado pela burguesia. No século XVIII, o Estado britânico aprovou leis para os cercamentos, além de outras que favoreceram o desenvolvimento industrial e comercial do país. Por exemplo, a legislação de 1721 incentivou a nascente indústria inglesa, aumentando os impostos sobre produtos estrangeiros e oferecendo auxílios para ampliar a produção interna. Com o fim das revoluções inglesas, o trabalho, a disciplina, o respeito às regras e uma vida sem ostentação ou acumulação de riquezas tornaram-se valores fundamentais para a sociedade inglesa. Outra característica desse momento foi a divulgação de ideias liberais e a ideologia do maquinismo, que associava o trabalho e desenvolvimento tecnológico ao progresso. Essas ideias ganharam apoio da parte da sociedade, contribuindo para políticas de expansão do capital e incentivo à indústria. Em meio ao crescimento demográfico, expansão de relações comerciais e a necessidade da produção de produtos alimentícios e industriais, estavam em curso também os cercamentos dos campos. Tais cercamentos foram resultados de políticas do Estado inglês, que criou leis para a posse e a utilização de terras como forma de estimular o produto agrícola industrial. Antes dos cercamentos, a maior parte das terras na Inglaterra eram comunais, ou seja, de uso comum. Os camponeses utilizavam esses espaços para a agricultura de subsistência. A cada lei decretada sobre uso de terras, grandes terrenos deixavam de ser comunais e só podiam ser acessados por compra ou aluguel. Essas decisões promoveram a expulsão de camponeses de suas terras e a apropriação delas pela burguesia agrária. Quanto aos camponeses, aqueles que não conseguiam trabalho nas áreas de criação de ovelhas ou produção agrícola, migravam para as cidades e tornavam-se empregados das novas indústrias. Cadê a data das leis de cercamentos? Aí é foda. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Como eu sou professor de história, como eu me formei quando eu já era adulto, eu vi que o comportamento dos professores na universidade é assim, e eu vejo que os materiais didáticos são assim. Tem mais sobre essa pessoa individualmente, tem uma página inteira sobre ela individualmente, e tem uma página sobre cercamentos. É desproporcional, né? É desproporcional, né? Então, entende? Eu reclamo de. O meu problema é falar de uma tal de Lilia Zad. Não é, eu não tenho problema com isso. O problema é que tá desproporcional pra caralho. É evidente que tá desproporcional. Aí eu tô dizendo, o problema não é o queijo e os vermes. Não é Ginsburg o problema. O problema é que a galera tenta traduzir Ginsburg, que é um pensador universitário que está pensando sobre a criação do historiador enquanto produtor de livros, né? Eu não preciso de 500 livros sobre a história total da Inglaterra. Eu não preciso de 500 livros da história econômica da Inglaterra. Eu quero ter os livros de história econômica da Inglaterra e, de vez em quando, ter um livro assim, como Queijo e os Vermes. Quero. Mas aí a galera tenta reproduzir o que o Ginsburg está falando para produção historiográfica e traz para o livro didático. Aí o livro didático é uma merda, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo? É isso que eu estou falando. Quando você pega o projeto do cara, que é um projeto até bem racional e bem interessante, e tenta mimetizar aquele negócio onde ele não cabe. Aí você tenta pegar o dogma, o cara está tentando ter uma ideia lá para o ensino superior. Aí você pega o dogma e tenta reproduzir no livro didático. É claro que é incompatível. No livro didático não cabe isso tudo. Você vai falar de Revolução Francesa, é uma página para a Revolução Francesa. Quiçá, quando o livro é bom, é 3, 4. Porque a Revolução Francesa realmente acontece muita coisa. Então, quatro páginas de Revolução Francesa não dá para contar a história da Dona Maria. Né? Em 4 páginas não dá para contar a história da Dona Maria. Você entende o que eu estou dizendo? Então, é essa desproporção óbvia, né? Esse desbalanceamento óbvio que eu quero relatar. Então, quando você vem aqui e conta uma história, veja, para mim, muito mais importante do que ensinar para o aluno a história da Dona Maria aqui, da Lila Ade, é contar e explicar em que bases a Igreja Católica queimava seres humanos. Isso não está contado.